Alô! Boa noite. Tá muito frio aqui em Lorena hoje. 12 graus, por aí. E como eu estou ainda em período, né, pós-operatório, né, eu estou me cuidando um pouquinho, agasalhado. Bom, este vídeo eu quero novamente, eu continuo mostrando a vocês um pouco, comentando um pouco dos livros que eu estou lendo. E aí vai uma sugestão, né, leiam um bom livro, um bom título, né, que é aquisição de conhecimento. Então hoje eu inicio esta leitura, porque o outro anterior do Hitler já encerrei, já terminei. Hoje é esse aqui, ó. A tolice da inteligência brasileira. O autor é o Gessé Souza. E tem um subtítulo aqui embaixo. Ou como o país se deixa manipular pela elite. Interessante, não? Eu tenho a impressão que não há no mundo nenhum povo que não tenha uma elite que o manipule. Eu acho que não tem, é possível. Até Israel, do tempo antigo, Jerusalém tinha. Os fariseus, naquele tempo, o chefe dos sacerdotes, Caifás, manipulava o povo. Isso aí é uma cultura inerente ao ser humano. A sua convivência, o ser humano convive submisso sempre a uma elite que manda, que dirige, que comanda. E nós hoje aqui no Brasil não somos diferentes. Nós temos uma elite, sim. Eu até diria, ousaria em dizer que nós temos uma elite econômico-financeira que manipula, inclusive, a nossa classe intelectual. Os intelectuais são manipulados. E muitas vezes, a maioria das vezes, prestam serviço nessa manipulação a essa classe chamada elite, essa classe elítica. Para mim, olha, vejam só, analisando um pouquinho. Nós temos uma classe aqui de bancos. Aí que mora o perigo, né, dessa manipulação. Os bancos detêm a fatia maior desse bolo econômico financeiro. Portanto, consequentemente disso, gera um poder a uma elite financeira comandando o Brasil. Sobretudo, as nossas classes intelectuais que, repito, sem perceber, servem de instrumento dessa manipulação. Então esse livro aqui, eu estive vendo alguma coisa já, ele tem aqui na contracapa dele um pequeno comentário que eu vou lendo, nós vamos percebendo bem essa história que nós vamos analisar um pouquinho aqui, né? Que o país se deixa manipular pela elite. E por que a tolice da inteligência brasileira? Então diz assim aqui, todos os dias, indivíduos normalmente inteligentes e classes sociais inteiras são feitos de tolos para que a reprodução de privilégios injustos seja eternizada entre nós. Para enxergar com clareza nosso real lugar no mundo, é fundamental compreender como nossa elite intelectual, submissa à elite do dinheiro, construiu uma imagem distorcida do Brasil, de modo a disfarçar todo tipo de privilégio injusto. Veja que há um disfarce. Há um disfarce, há uma hipocrisia reinante aí, para disfarçar, não é? O tipo de privilégio injusto, como disse aqui. Os poucos que hoje controlam tudo precisam desse exército de intelectuais
do mesmo modo que os coronéis do passado precisavam de seu pequeno exército de cangaceiros. Com uma abordagem teórica e histórica inédita, este livro oferece um caminho para devolver ao brasileiro a possibilidade de entender as reais contradições de nossa sociedade. Quer ver? Um pequeno comentário. As nossas elites políticas, vamos colocar lá o Congresso, Senado e Câmara de Deputados. Aquele pessoal lá é manipulado. Manipulado. Quem os manipula? Quem tem dinheiro, os bem dotados de bolsos, de contas bancárias. Não se sabe, não se fala assim, nomes referentes a esse aspecto. Não. Isso aí vem no silêncio, na calada da noite, os pequenos telefonemas, os contatos do Zap. Então, a maioria, né? Não quero generalizar. Tem deputados, senadores que não se deixam entrar nesse domínio. Mas a maioria é dominada por uma elite econômica. Então, nós temos no país uma meia dúzia de mega empresários. Isso a minha avó já falava. E eles mandam no país. A economia ainda é essa elite que o livro se refere. Quem detém, muito pouca gente detém a maior fatia desse bolo econômico financeiro. É lógico que ele começar a entrar nos detalhes, você vai ver a elite bancária, a elite de empresários, a elite dos planos de saúde. São elites, tá? Então, diz assim o livro, mais um pouco aqui na orelha do livro. Nos bolsos de 1% mais rico, 1% mais rico da população brasileira, está o resultado do trabalho dos 99% restante. Olha só. Nos bolsos de 1% mais rico da população brasileira, está o resultado do trabalho dos 99% restante. E assim é há muito tempo, diante do olhar passivo de toda a população. A população nossa parece que está num sono letárgico, que já se acostumou a isso. Ninguém se mexe, ninguém faz nada. Ninguém questiona. Está tudo certo. Muito pelo contrário, se contenta com um aumentozinho aí de 5%, umas merrecas aí. E está tudo certo. Se a maioria subjugada quase nunca levanta a voz contra esse estado de coisas, é porque a violência física que antes permitia uma desigualdade tão grande e uma concentração de renda tão grotesca foi substituída no Brasil, formalmente democrática de hoje. Quer dizer mais alguma coisa? Por uma espécie de violência simbólica que se disfarça de convencimento pelo melhor argumento. Essa questão do proselitismo que eu digo aí, né? Proselitismo. Veja, os caciques petistas que deitam e rolam em cima desse proselitismo, né? É um convencimento do melhor argumento. E a maioria dos bobos, né, aceitavam, né, todo aquele discurso fajuto da esquerda petista. Ao dominarem todas as estruturas do poder, da informação e da inteligência, olha só, poder, informação e inteligência. Vamos pegar no meio aí, informação. Mídia. O que a mídia faz? Se não convencer, persuadir.
Os privilegiados monopolizam os recursos que deveriam ser de todos e abrem caminho para a exploração do trabalho da imensa maioria, sob a forma de taxa de lucro, juros, renda da terra ou aluguel. Aí o bicho pega, né? Taxa de juros. O primeiro a fazer isso é o próprio governo, né? Essa enxurrada de juros em cima dos nossos produtos, no mercado. Lucro, quem tira isso? Banco. Uma parcela do comércio também é bem ladra nesse aspecto. Comerciantes mais poderosos aí, né? São ladrões, abusam desse lucro. Tamanha violência simbólica só é possível pelo sequestro da inteligência brasileira em prol desse 1% mais rico, que passa a monopolizar os bens e recursos escassos, sejam materiais ou ideais. Então vejo que há bens materiais e há bens ideais. Eu até digo que nessa época bolsonariana, por exemplo, querem tirar, não é, de grande parte do povo simples, povo que votou e elegeu o Bolsonaro, querem tirar os ideais, esses ideais de vitória, ideais democráticos que elevamos o Bolsonaro ao poder, querem tirar da gente isso, são bens ideais. Em vez de apontar para as causas reais da concentração da riqueza social e para a exclusão da maioria, essas concepções de intelectuais servis ao poder, nos levam a acreditar que nossos problemas advêm da, aspas, corrupção apenas do Estado, levando a uma falsa oposição entre o Estado demonizado, tido como corrupto, e um mercado visto como o reino de todas as virtudes. Significa dizer que o próprio mercado que nos oferece produtos é corrupto, rouba e nos domina. É uma elite. Eu acabei de falar instantes atrás, né? Comerciantes, donos de grandes megas, não é? Supermercados, hipermercados, shoppings. Já que as falsas contradições estão sempre no lugar de contradições reais, este livro é um apelo à inteligência viva dos brasileiros, de modo a desvelar os mecanismos simbólicos que possibilitam a reprodução de uma das sociedades mais desiguais e perversas do planeta. Gente, perceba um pouquinho que o povo brasileiro, ele é dominado, ele é controlado por uma diferença enorme, gritante, como falou aqui, né? Essa diferença, essa desigualdade perversa da nossa sociedade. Vocês já pararam para pensar quanto trabalhador, que tem, por exemplo, que sustentar suas famílias com saláriozinhos vergonhosos, enquanto que o chefão lá, o dono daquela empresa, ganha milhões. A diferença já começa por aí. Já viram quantos doentes que buscam serem tratados e os planos de saúde são escorchantes? Quanto ganho de dinheiro? E o doente, precisando de saúde, de remédio, de medicamento, tem que pagar esses valores escorchantes, vergonhosos. Já viram um preço de um imóvel? Não há pobre que consiga comprar uma casinha. Casinha, por menor que seja ali, 200 mil, 100 mil. Não vende nunca, não aluga nunca. Um aluguelzinho desse aí é um quartinho que se aluga aí.
Então é tudo inflacionado. Os caras querem ganhar dinheiro. A elite econômico-financeira quer ganhar dinheiro, não quer saber se há pobre ou não há, quer ganhar dinheiro. Então, esse livro fala um pouquinho disso, né? Ou como o país se deixa manipular pela elite. Há uma cultura no Brasil, há uma cultura de acomodação do brasileiro, da classe média para baixo. Né? Que a classe abastada não tem problema nenhum. A classe média já começa a sentir um pouco isso. Aí depois abaixo dela, então a coisa degringola. Então há uma elite, sim. E há uma elite intelectual que presta serviço, ou, diria eu, desserviço em apoio à classe dominante, à classe da elite mesmo. Você quer ver? Época de eleições, ou mesmo agora, vai, nesses trabalhos aí, de época, de tempos bolsonarianos, há uma elite intelectual aí trabalhando contra Bolsonaro, falando um monte de merda nas redes sociais, a TV Globo, através da Globo News, falando um monte de merda também, naqueles comentários deserosos, atacando Bolsonaro. Então, esse pessoal eu chamo de elite intelectual, jornalística, professores universitários, sobretudo professores de história, que prestam serviço à esquerda, a essa elite que está atrás dos panos, manipulando todo o povo. Porque estão ganhando dinheiro. Quando o Bolsonaro vem com essa história de bater o martelo em cima de privilégios, estão ganhando muito, então começa a cortar aqui, cortar lá, aí começa a surgir essas falações, essa produção literária, produção intelectual contra ele. Por quê? Porque está mexendo com poderosos, poderosos do dinheiro, poderosos da economia, poderosos do mercado financeiro. É isso, a razão pela qual Bolsonaro está sofrendo essa pressão é essa. Din-din. Porque aqui no Brasil há muita gente ganhando din-din e somas estratosféricas em cima dos trabalhadores, do povo. É 1% em cima de 99%. Vocês viram ali que eu falei, né? Comentáriozinho que começa aqui em cima, né? Nos bolsos de 1% mais rico da população está o resultado do trabalho dos 99% restante. Esse 1%, vamos falar de novo, banqueiro, empresários, mega, gente ligada às universidades, reitores, quer ver? Sindicalismo, partidos políticos, meu Deus, por aí vai, ó, esse é 1%, cuja grana desce gostoso pro bolsinho. O meu bolsinho aqui está vazio, gente. Eu sou classe média. Eu sou militar do exército, reformado, tenho um bom salário, graças a Deus. Minha mulher é professora aposentada, também ganha junto comigo. Então, eu me sinto lesado de muita coisa. Imagine quem está abaixo de mim na escala social, vamos dizer assim, né? Eu já me sinto lesado, né? Então, gente, esses os comentários que eu queria fazer com vocês desse novo livro que eu vou começar a ler aqui, né? A Tolice da Inteligência Brasileira, ou como o país se deixa manipular pela elite. Eu, além de tudo que disse, mantenho uma esperança de que nós estamos iniciando um novo tempo. Esse tempo messiânico do Jair Messias Bolsonaro está acontecendo. Está no começo, não podemos esperar. Então já grandes mudanças, mas já estamos iniciando. Ele está implantando devagarinho, com seu jeitão, né? Uma
mudança política, né? O próprio povo já apresentou mudanças no pensar, no agir. O povo está dando autenticidade para o Bolsonaro governar. Afinal de contas, foram 58 milhões, o que é? Porra, não é pouquinho não. Então essas esquerdas que estão aí, a reboque, desses intelectuais de merda, sustentando essa elite de 1% que manda nas riquezas, no dinheiro do Brasil, que se cuide. Que se cuide, porque o povo acordou. O povo acordou. E o presidente Bolsonaro é duro na queda. Ele está cercado por uma equipe excelente, uma equipe dura, que sabe muito bem por onde está pisando. Tá certo? Eu tenho esperança. Por isso que eu tenho agora, nos últimos meus vídeos, eu venho falando muito nesse aspecto político, né, do atual presidente. Então, gente, presta atenção. 1% parece nada, né? Mas é muito. Que repousa no bolso deles os recursos que 99% restante produz. Então é importante que nós saibamos disso, pensemos um pouco e que as próximas eleições, que não vão demorar, está logo aí, é mais uns 3 aninhos para frente, tem outra. Nós vamos bater o martelo outra vez. Não vamos deixar não para esses vagabundos aí do discursozinho vazio, do proselitismo de esquerda, dessa intelectualidade burra, ficar enchendo o saco aí e alimentando esse 1% de poderosos do recurso financeiro brasileiro. Um abraço, tchau, bom desculpe, boa semana para todos. Hoje é final de domingo, né? Final de domingo, gente. Grande abraço a vocês. Fui!